Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP Sindicato e a TV Câmara, canal 16. Sempre tratamos de assuntos relacionados à educação. E no dia de hoje não poderia ser diferente. Vamos falar sobre a 16ª Jornada Nacional de Literatura e a 8ª Jornadinha Nacional de Literatura. E para conversar conosco a respeito desse assunto, nós trouxemos os dois organizadores deste evento. Então nós temos o prazer de receber a Fabiane Verardi Burlamac. Boa noite, Fabiane, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E o Miguel Rettenmeier, que também é o outro organizador. Miguel, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite. Miguel, quero começar contigo. Jornada Nacional de Literatura, tivemos a edição de 2013 e tivemos um lapso. A edição de 2015 não aconteceu e retorna agora em 2017, me parece, com uma nova roupagem ou com uma nova proposta. O que o leitor pode esperar desse nova jornada, se é que eu posso falar assim? Não é especificamente ou propriamente uma nova jornada, é a jornada, né? O histórico das jornadas implica sempre mudança, ela nunca foi um projeto cristalizado, ela sempre se readaptou e conversou muito com o contexto, né? O que nós estamos fazendo agora é mais uma vez isso, né? Acontece que o contexto é outro, né? Existe um contexto de restrição material, existe um contexto de novas demandas, e existe um contexto mesmo de evolução teórica no que se refere à leitura e literatura, né? Ou seja, nós estamos trabalhando com uma jornada a partir de toda uma reavaliação do projeto, uma reavaliação que contou também com uma pesquisa, com alguns diagnósticos, e a partir disso nós deliberamos alguns elementos que encaminham essa jornada, né? Alguns deles são a permanência de um complexo de lonas que identifica semanticamente o projeto, né? Ou seja, nós temos as lonas, nós temos as tendas, nós temos um complexo de circulação de leitores e de autores, mas nós também teremos alguma coisa que ultrapassa o complexo de lonas e cruza a BR na direção da cidade de Passo Fundo, que era também uma demanda, né? Ou seja, nós teremos uma cidade já jornalizada, nós já estamos jornalizando a cidade, nós já estamos colocando a literatura e a jornada nas ruas, né? Já existem projetos acontecendo, entre eles as estações de leitura, que foram, digamos, um grande movimento comunitário, se comportaram como um grande envolvimento comunitário, com a presença maciça de escolas, com a presença maciça de professores, né, com a parceria fundamental dos professores do município. Nós teremos a leitura e a literatura estabelecida nos bares com a circulação de autores pelos bares da cidade de 2 a 6, ou de 3 a 6 mais especificamente. Nós teremos o caminho das artes, né? E nós já temos as rotas leitoras, ou seja, a nossa intenção, e essa é a referência de inovação da jornada, uma jornada que, eu repito, sempre se reinventou, né? É justamente nesse processo de horizontalização que nós estamos chamando, né, num termo que surgiu numa reunião que depois foi muito bem comprado pela comunidade, né, o termo jornalização, ou seja, jornalizar a cidade, envolver a cidade. Na verdade o tema, eu vejo nos materiais, nos releases da jornada, muito o tema jornalização, né? A ideia então é que fazer com que toda a cidade faça parte do processo, que ele não se restrinja tão somente, né, Fabiane, à UPF. Se sinta envolvida, pertencente, por isso algumas das ações foram descentralizadas, né? Acontecerá a grande festa, ela acontece no campus da universidade, com a estrutura de lonas, com os espaços dos autores. Como era tradicionalmente como feito, sempre, né? foi. Né? É a grande semântica da jornada. No entanto, a partir dessa demanda da comunidade, nós fizemos as estações de leitura, que a gente jornalizou a cidade, mas nós também quisemos jornalizar as escolas. A gente quis que as escolas se sentissem pertencentes à jornadinha, que cada uma da escola fizesse a sua jornada, a sua jornadinha, e para isso a gente teve o apoio
incondicional da Secretaria Municipal de Educação, a gente tem de colocar, da Secretaria da Cultura, a adesão das escolas municipais, dos diretores, dos agentes de leituras e das crianças. Nessa ideia de inovações que o Miguel nos trouxe, tem um detalhe que me parece importante. As outras jornadas sempre tinham um tema norteador. Parece que essa não tem esse tema, né, Fabiana? O que houve? Qual é a ideia de não se ter um tema norteador e como é que se trabalha isso? Na verdade, a gente não teve tema porque, de certa forma, o tema engessava, não nos dava muita mobilidade em escolha das obras das crianças, das obras dos autores. Acabou que, a partir de uma obra infantil, Monstros do Cinema, do Augusto Massi e do Daniel Condo, nós começamos a construir e nós temos temáticas, aí elas acabam se dialogando tanto na jornada para o público adulto, quanto na jornadinha. Então nós pensamos, por exemplo, nos monstros que estão fazendo um sucesso extraordinário entre as crianças, não só os monstros do cinema, mas o Condomínio dos Monstros, Olhos de Lobo. A gente tem ficado muito feliz com a história dos monstros, mas aí quando se pensou também na questão do adulto, né? Vivemos monstros, mas monstros, na perspectiva do adulto, o monstro ele vem por outros viés. É o medo da conjuntura, vivemos vários medos. Então acabou que a temática, elas foram sendo construídas à medida em que nós íamos pensando nas obras. E aí a ideia de não se ter um tema... Não se tem um tema único, mas nós temos 4 temas que são nos palcos de debates, e esses 4 temas que estão nos palcos de debate da jornada, de certa forma, também são contemplados nas obras da jornadinha. Isso é o mais interessante, porque, por exemplo, nós temos o tema dos monstros, que é observado tanto na jornada quanto na jornadinha. Mas também é interessante, para nós está sendo alguma coisa muito bacana, o fato de que nós temos 4 autores homenageados, que por sinal dão nome a setores do Complexo de Lonas. E esses autores serão lidos e trabalhados numa noite, numa temática específica, né, da jornada, mas também estão sendo lidos pelas crianças. Quer dizer, então a gente vê criança lendo Carlos Drummond de Andrade, criança lendo Clarice Lispector, né? Um menino, numa das estações, disse: eu descobri essa autora, ela morreu, não tenho culpa, mas eu gostei muito e tal, né? Ele estava vestido de curupira. Então, assim, nós temos crianças entrando em contato com o cânone já. Né? Isso é tão bom quanto o contato com o contemporâneo. Os 4 autores são... O Carlos Drummond de Andrade, é só uma explicação, eles foram escolhidos porque eles completam décadas em 2017, né? O Suassuna, que já esteve aqui, né, e foi doutor honoris causa no PF, né, justamente no espaço de seu nome, Espaço Suassuna, nasceu em 27. O Sclier, que também tem um espaço, nasceu em 37. O Drummond faleceu em 87. Ao Espaço Drummond, e o Espaço Clarice Lispector, Lendas do Brasil, Clarice Lispector faleceu em 77. Então, era muito 7 para a gente deixar de lado. Não poderia em deixar 2017. Passar 2017, né? É verdade. Algum sinal tem por aí, né? Vai ser bom, certamente. Mas, Miguel, me diga uma coisa assim, a jornada, o grande objetivo dela é a formação de novos leitores, né? Me parece que esse é o grande objetivo de todas as edições. Durante essas 15 jornadas, e são 36 anos, né? 36 anos de história. Esse objetivo, a gente até conversou fora do ar, né? Sobre se aqui em Passo Fundo se lê ou não se lê. Na tua concepção, esse objetivo vem sendo atingido, em especial aqui com a população de Passo Fundo? Eu acho que sim, né? Houve uma pesquisa há algum tempo, né, e já faz algum tempo isso, né, em que se constatou que Passo Fundo tinha uma média de leitura semelhante a países da Europa, né? Eu acredito que sim, né? Agora, a gente tem que perceber que esse tipo de movimentação cultural como a nossa, né, ela tem efeitos, além da formação do leitor, de literatura, um efeito de formação estética dos sujeitos, né? Ou seja, nós estamos preparando pessoas que são competentes em termos de leitura literária, nós estamos preparando pessoas que são competentes em torno de leitura de múltiplos
códigos, plataformas, linguagens, mas nós estamos trabalhando com a humanização do sujeito, né? Com a formação dos seus elementos interiores, né? E que também é tão importante quanto a formação do leitor de maneira geral, né? Na realidade, o projeto da jornada é um projeto de mediação, né? E ele, obviamente, tem sempre os melhores efeitos. Porque eu como professor, né, atuo na rede pública, eu consigo perceber dos nossos alunos o interesse que eles têm, por exemplo, naqueles programas do livro do mês. A gente percebe o envolvimento deles, a jornada, pelo menos no que eu tenho percebido, não só na minha escola, mas em outras escolas que a gente tem a oportunidade de visitar, esse envolvimento. Eu acho que isso é nítido para quem vive principalmente na educação. Mas eu quero trazer à tona aqui uma questão. Eu estive fazendo o dever de casa para conversar com vocês e achei lá no YouTube 2 vídeos de vocês. E eu achei muito interessante aquele depoimento que vocês deram com relação no que marcou a jornada de literatura, de que forma ela marcou vocês dois. Aliás, são várias figuras, né, representativas aqui de Passo Fundo que fazem esse depoimento, mas eu quero me ater a vocês dois. Eu vi mais ou menos que a Fabiane se impressionou muito com o vestido roxo da Colaçante, né? E tu teve um impacto muito grande quando tu te deu conta daquela lona, daquele circo, daquele show maravilhoso. Me conta um pouquinho, tu também, Miguel, me conta um pouquinho dessa experiência da jornada. Relato porque o pessoal precisa saber disso, nossos professores precisam saber disso. Porque nós, alunos aqui de Passo Fundo, esperávamos ansiosos, assim, como é a jornadinha de 2001, eu não cheguei a frequentar uma jornadinha, mas a minha primeira jornada, eu era aluna do 8ª série, primeiro ano do ensino médio, então era algo assim muito esperado, que nós íamos conhecer o Mário Quintana. Foi muito maravilhoso eu conhecer o Mário Quintana, eu conhecer o José Guimarães, que eu tinha lido tarde para saber, então estava muito apaixonada. Mas para mim, a minha grande expectativa foi algo assim que eu nunca imaginava, para uma menina do interior, se a gente pensa assim, estudando em escola pública, daí eu já não era mais aluna, eu já era professora, eu trabalhava numa escola particular com educação infantil, e foi no Clube Juvenil, ali onde é o Play Center, no Clube Juvenil. E eu havia lido daí as obras dela, me deparei com aquela escritora maravilhosa, mas quando tu lê a obra, tu não imagina, lá não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, nenhum, né? E aí quando apresentam a Marina Colaçante, ela toda de roxo, assim, até o cabelo, acho que era roxo, e ela senta em cima da mesa, e nós não podíamos sentar em cima da mesa, nós tínhamos postura. Desconstruiu todo o padrão de vocês. E ela olhou assim, e eu pensei, meu Deus, eu quero ser você amanhã. Era meu ideal, assim, de mulher, então eu nunca mais me esqueci dela. Eu tive grandes encontros na jornada, mas ela nunca mais me saiu da cabeça, porque ela foi um divisor, assim, na minha concepção. Inclusive, né, nas tuas decisões, né? Eu acho que profissionais, né? E acho que não só a Marina, mas eu digo, a jornada ela foi muito importante para mim. E Miguel, como é que foi esse momento quando tu te deu de cara ali com aquela lona enorme? Eu sou de Porto Alegre, né? E eu fiz graduação, mestrado, doutorado em Porto Alegre. Logo que eu terminei o doutorado, eu percebia aqui em Passo Fundo uma possibilidade profissional. Mas o que me atraía, porque havia também um programa de pós-graduação que, por sinal, recebeu nota 5, né? Por esses dias, né? Última avaliação. Havia um programa de pós-graduação começando, né? A necessidade de o programa incorporar novos professores, mas obviamente que isso me interessava muito, mas eu tinha um elemento da jornada, né? Aquilo me atraía muito. E o fundamental é que eu nunca havia conseguido vir para uma jornada. Sempre que eu iria acompanhar, por exemplo, a minha orientadora, Maria Luísa, alguma coisa acontecia. Né? Ou era uma questão familiar, enfim, ou era uma questão profissional, ou era uma questão de falta de grana também, né? Porque pós-graduando também tem essas questões, né? Sempre, né? E o que aconteceu é que eu venho a Passo Fundo, em 2002, já começavam os preparativos para a jornada de 2003, né? E eu trabalhando na jornada de 2003, a sala da jornada era perto da biblioteca central
da UPF e tal. E a gente trabalhando e tal, e eu trabalhando na jornada o tempo inteiro, trabalhando muito no seminário internacional, que estava começando em Passo Fundo, ele já havia tido uma primeira edição na Europa. E eu trabalhando o tempo inteiro ali na jornada e tal, e de repente as coisas começam a se estruturar no centro de eventos, e eu não consigo entrar lá, né, porque estou sempre trabalhando ali e tal. E em dado momento eu fui chamado, né, pela Tânia para fazer alguma coisa, pela Tânia Rezen, para fazer alguma coisa no Complexo Jonas, que eu não me lembro. E quando eu comecei a chegar perto, eu achei, meu Deus do céu, é isso tudo. E aí eu meio que desliguei assim de tudo, né, entrei no processo epifânico e caminhei até o centro do circo, né. As pessoas estavam arrumando já, né. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, isso não existe. Né? Aí tu te deu conta da grandiosidade do evento. Da maravilha, né, da maravilha. Era óbvio que era grande, é óbvio que era uma coisa, e é uma coisa gigante, mas ele tinha um outro elemento, a questão é magia. Magia, né? Magia. A própria ideia do circo, né, nos remete à magia. A gente vai fazer um breve intervalo, depois nós voltamos a conversar. Então nós faremos esse intervalinho e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. E na noite de hoje estamos falando sobre a 16ª Jornada Nacional de Literatura e a 8ª Jornadinha Nacional de Literatura. Estamos conversando com os dois organizadores desse que é um dos maiores eventos da América Latina em termos de literatura. A Fabiane Verardi Burlamac e o Miguel Rentemeyer. Fabiane, eu quero conversar contigo sobre a programação. Além da 16ª Jornada e da 8ª Jornadinha, eu vi que nós temos também outros eventos acontecendo paralelamente relacionados à leitura. Tu poderia falar um pouquinho desses eventos, como é que eles vão funcionar? A jornada para o público adulto ela acontecerá no turno da noite, também respondendo a uma demanda dos professores, porque há uma liberação do ponto, mas não é uma liberação da aula, né? Então os professores não tinham, do dia letivo tem que ser contado, ou haver uma recuperação aos sábados. Então, para que o professor possa ser contemplado, para ele ir à noite e realmente com uma temática que ele gosta. Mas também há professores que conseguem essa liberação e conseguem trabalhar, fazer uns outros cursos. A gente pensou então em oficinas, pensando no professor, duas das oficinas são em demandas da própria comunidade, que diziam que a universidade não oferecia cursos de escrita criativa. Então nós temos uma oficina de escrita criativa de texto poético, que ela está sendo patrocinada pelo SESC, uma oficina de quadrinhos com o Rafael Coutinho, que é um quadrinista super premiado, conhecido, né? Que há um grupo grande aqui em Passo Fundo que se reúne e que gosta de fazer quadrinhos. Mas eu queria muito também que o professor, em sua prática docente, nós pensávamos que ele também fosse contemplado. E de que forma que angústias nós poderíamos trabalhar, que temáticas poderiam ser interessantes para eles. Então nós temos oficinas que trabalham com a criatividade em sala de aula, porque se fala tanto em criatividade, mas então o que é ser criativo. Na questão da inclusão, que nós temos que discutir muito e um ainda. Tema extremamente atual e importante, né? Porque cada vez mais a gente recebe crianças portadoras de necessidades especiais. E cadê a nossa preparação? O professor, de repente, recebe a criança, mas como nós podemos trabalhar com a inclusão? Então, temáticas atuais. Também pensando, nós estávamos conversando agora sobre a educação infantil, há esse surgimento da educação infantil, a necessidade de educação infantil, mas como a literatura, ela pode e deve ser trabalhada na educação infantil. Então, uma das oficinas é para falar sobre a educação infantil e a literatura. Outra é sobre a questão de como trabalhar com o texto literário em sala de aula, então estratégias de leitura do texto literário, e temos também uma oficina que trabalha com a utilização da poesia em sala de aula, e nós temos o Play Mais, eu não sei se vocês conhecem, que a Play Mais é aquele joguinho que parece um salgadinho
floco de milho. Aí a gente disse, não adianta nós darmos para as crianças o material, a gente tem que ensinar os professores a usar. Então, uma das oficinas é utilizando o Play Mais. Mas para essas oficinas, as inscrições já foram feitas no período... Quando fez a inscrição para a jornada, podia fazer uma opção entre as oficinas ou entre os 3 seminários que estão acontecendo simultaneamente. Um é o seminário Literatura Gaúcha Cena Contemporânea, que é uma parceria com o Instituto Estadual do Livro, em que autores renomados da literatura gaúcha vêm discutir o estado da literatura gaúcha no Rio Grande do Sul. Tem a Festa Literária da Comunicação, que é muito importante, que é essa interface entre literatura e comunicação, é a FLICOM. E temos também o Seminário Internacional de Leitura e Linguagens, que é a parte acadêmica da jornada. Esse eu achei com as vagas já bem... Direcionado, então, para os estudantes da UPF? De pós-graduação. Não, alunos da pós-graduação. É pesquisadores. Né? Para pesquisadores mesmos, porque as discussões giram em torno de pesquisa e há a possibilidade de apresentação de comunicações. Ah, perfeito. Miguel, no programa de vocês, eu vi que tem dessas atividades paralelas, tem uma muito interessante, parece que teve uma experiência muito bacana, que foi a Rota Poética, né? Rotas Leitoras. Rotas Leitoras. Projeto Transversais Rotas Leitoras. Exato. E teve um evento, teve uma atividade no Cecília Leite Costa, né? Onde eles usaram, parece que o QR Code... tem uma narrativa em cima disso aí. O que são as Rotas Leitoras? É um projeto piloto, não existe em nenhum lugar que nós conheçamos, né, que utiliza a cidade e as rotas da cidade como uma espécie de caminho de leitura que é acionado por QR Code a partir de um aplicativo. E o caminho se dá através da realização de algumas atividades vinculadas aos livros da pré-jornada. Né? Bom, isso se dá com a ajuda de um aplicativo, o Jornada App, que pode ser baixado em qualquer loja, Android ou não. Né? É um aplicativo desenvolvido para a jornada. Sim, para a jornada. Aplicativo oficial da jornada, exatamente. Gratuito para o mundo inteiro. E leve, a gente cuidou muito disso, né? Quem foi o Thiago Ambrosio, o programador que trabalhou conosco. Então, isso foi um projeto piloto que nós estamos tentando, né, levar adiante, e ele vai realmente ser levado adiante, só que ele vai ter que ter algumas adaptações. Por que eu estou falando que é uma narrativa? Pelo seguinte, a gente conseguiu o mais difícil. A gente conseguiu montar todo o conteúdo do aplicativo, né, com a nossa equipe. A gente conseguiu montar o conteúdo do aplicativo tanto para a escola quanto para as rotas leitoras. A gente conseguiu um patrocinador, BS Bills. O aplicativo não é uma coisa barata. Sim. A gente conseguiu estruturar o programa de maneira que ele não tivesse nenhum tipo de equívoco. Ele não tem, ele não trava, ele é perfeito. A partir dessas circunstâncias, nos deparamos com um problema rudimentar. Qual é o problema rudimentar? As pessoas tiram o QR Code que está... que vocês previamente colocaram. Em 17 pontos da cidade. Em 17 pontos da cidade. Então, mas a gente está insistindo. Alguém tira, a gente recoloca. Né? O CC foi o seguinte, eles saíram muito bem intencionados para fazer a rota. Só que é uma rota. Ou seja, se alguém tirar um QR Code no meio, acabou a rota. Já se perde, né? Acabou a rota. Eles se depararam com esse problema, eles voltaram para a escola, voltaram para a sua base, eles fizeram com textos dos homenageados, representaram os textos, né, em QR Code e fizeram uma atividade no entorno da escola. Ou seja, já que houve um problema com o QR Code do projeto Transversais que alguém retirou, eles resolveram fazer a sua caminhada literária. Eles então organizaram a sua própria rota literária ao entorno dali da escola. O que para nós é absolutamente bacana, porque a jornada é uma coisa que tem que ser pensada por todos, né? Não é uma coisa de imposição de atividade. Aliás, a palavra imposição não existe no nosso trabalho. Né? Quer dizer, eu fui convidado, né? Nós fomos convidados, né? A Fabiana tinha uma outra agenda, eu fui, né? E eu fiquei muito feliz pelo resultado do trabalho deles. Eles se envolveram, né? E o que comprova, né? Isso é uma coisa que a gente está enfatizando muito, que a escola ela é potencialmente leitora. E ela é
potencialmente motivada. Ou seja, se a gente dialogar com a escola, né, com afeto, né, com simpatia, né, a gente consegue a adesão das pessoas. Sobre isso, Miguel, você traz essa ideia da participação da escola e, como a gente já conversou anteriormente, a gente nota que, de fato, existe. Quem está trabalhando nas escolas, pelo menos municipais, percebe isso no esforço dos professores e no próprio desempenho dos alunos. Mas tem, nessa ideia de interação, tem alguns outros atores que eu não sei exatamente como é que se chega, e é uma dúvida que eu tenho de fato. Por exemplo, a família. Como é que tu traz também, e não sei se pensa isso, como é que tu traz também a família, além do aluno? Porque... Fabiane é a pessoa mais capacitada. Então, Fabiane, por favor, me diga, porque essa é uma pergunta que a gente tem, nós fazemos enquanto professores, em reuniões pedagógicas. Como é que, além do aluno que a gente tem a oportunidade de ter o contato, como é que tu chega na casa da família, como é que tu chega no pai, na mãe, no avô, para fazer essa interação? Por exemplo, assim, nós tivemos um relato da professora Suzana, que é responsável pelo núcleo da leitura da biblioteca. Então, o sistema de livros da jornadinha esse ano era por rodízio. Então, os livros ficavam muito pouco tempo na mão das crianças. Diz que foi impressionante o número de famílias que eles vieram à biblioteca para fazer ficha e a família inteira acabou lendo. Então, nesse caso, aconteceu um contágio inverso. Ao invés dos pais contagiarem os filhos estão contagiando os pais. Então, os filhos passaram a ser eficientes mediadores de leitura. Então, e o que aconteceu? Nós fizemos um processo inverso, a escola fez o papel de mediação, atingiu a criança e a criança voltou para casa e atingiu a família. Levou até a família. Então isso nos deixou assim muito felizes. E o que é fantástico, né? Porque tu imagina, além da criança ela ter em casa o ambiente de leitura, é tudo que a gente precisa, né? Mas além nessa questão também dos atores, tem um outro que me parece importante, que são as bibliotecas. E aí parece que nós temos alguns problemas, né? Eu vou te trazer, por exemplo, uma realidade do município. Nós não temos muitas bibliotecas bem estruturadas ou razoavelmente estruturadas. E algumas escolas nem têm o espaço da biblioteca. Como é que você vê esse problema, Miguel? E se tu vê isso como um problema grave? Bom, isso é uma coisa muito complexa. Isso envolve elementos culturais, né? Isso envolve muita reflexão, né? Muita reflexão, principalmente no que se entende por uma biblioteca, o que se entende por o lugar onde ela deve estar na escola, o que se entende por qual profissional deve mediar a leitura naquele espaço. Ou seja, nós temos a necessidade de rever uma série de elementos, né? E pensar coletivamente, né? E a universidade tem compromisso no que se refere a isso, né? Nós temos que rever. A última pesquisa do Retratos da Leitura do Brasil observou justamente que as pessoas não têm o hábito de ir à biblioteca, né? E isso não é porque as pessoas são preguiçosas ou algo que o valha, não. É porque não existe uma cultura de envolvimento com a biblioteca. De frequentar o espaço da biblioteca. Né? O espaço como um espaço de prazer, isso. Um espaço não de que seja algo que eu tenho aqui, uma competição. Porque quando diz, meu filho leu 55 livros, ele preencheu uma fichinha, que judiaria. Agora, e para mim isso é triste, porque não me interessa preencher fichas. Me interessa que este livro seja de fato lido, seja interiorizado, tenha sido significativo para ele, eu não tenho visto isso. Então não é competição, a leitura tem que ser um ato de prazer. Prazeroso, né? Mas Fabiane, dentro dessa linha das pessoas não frequentarem a biblioteca, a gente também acompanha esses dados, pesquisas internacionais com relação ao perfil do brasileiro, né, como leitor. Eu estive acompanhando, fazendo algumas leituras sobre isso, e nós estamos, em termos, até em relação à América Latina, os nossos índices de leitura ainda são acanhados, né? Nós temos essa dificuldade ainda, Argentina, Venezuela nos superam. Eu vi que, por exemplo, a Índia é o país onde se lê mais horas semanais. Então, como é que a gente faz? Porque esse é um aspecto, como tu trouxe agora, cultural. E como é que se muda essa cultura? Bom, eu tenho
2 pontos a falar sobre isso aí. Eu não gosto muito quando a gente começa a falar assim nesses termos comparativos aí. Por quê? Porque o papo começa a ficar muito mal-humorado, né? E a gente começa a falar e daqui a pouco já chega na criança, né? Já chega na escola, chega no professor, né? Eu gosto de pensar o seguinte, né? Dentro de um quadro histórico de tantos condicionantes negativos, entre eles o absoluto desrespeito à figura do professor, até que nós estamos bem, né? E um outro aspecto é o seguinte, se é para falar de não leitura e de quem não lê, eu gosto de chegar num outro ponto. O CELAUC, em 2015, fez uma pesquisa entre pessoas de curso superior em 4 países, Brasil, Chile, Colômbia e México. Só com pessoas de curso superior. O menor número de leitores estava onde? No Brasil. E eram pessoas de curso superior. Pessoas que supostamente... Teoricamente deveriam ler, né? Então vê bem como existe um processo aí que é amplo e que tem que ser discutido, né? Se, digamos, o topo da pirâmide de instrução não está dando valor à leitura, o que vai acontecer às classes que são menos afortunadas em termos econômicos? Né? Então é por isso que quando assim começa essa discussão assim, eu não gosto assim, a Fabiana é minha parceira, a gente conversa muito, a gente não gosta de que falem mal de professor. A gente não gosta. Nós também não. Nós somos professores. Não, é claro. A gente não gosta que falem mal da escola. A gente não gosta que coloquem o aluno do Brasil das classes menos favorecidas naquele quadro de entre aspas, coitadinho. De terror, né? E tal. Isso não ajuda. A gente tem que pensar pelo contrário. Em determinado momento da nossa história, nós perdemos a demanda. E nós chegamos a alguns resultados. Se a gente perceber o processo, até que não está tão ruim. Nós estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas eu não poderia deixar de encerrar sem perguntar a qualquer um de vocês dois sobre essa questão atual do Brasil e a relação que nós temos hoje, os problemas que nós temos hoje com esse fantasma que volta a assolar relacionado à censura. Nós tivemos há poucos dias atrás um evento relacionado com um museu em Porto Alegre, onde ele foi fechado, as obras foram impedidas de serem observadas. Vocês veem isso aí, esse momento turbulento da nossa sociedade, vocês veem isso como um perigo para a literatura, inclusive? Ou seja, daqui um pouquinho estão se proibindo obras... A literatura vai sair muito bem. Em todo quadro repressivo, a literatura produziu excelentes obras. Na ditadura militar, nós tivemos maravilhas. Quem está em perigo somos nós. Nós estamos em perigo. A literatura certamente vai conseguir, inclusive, se colocar como resistência contra isso. Ela vai conseguir superar, né, com a criatividade, né, Fabiana? Tem a criatividade, mas também temos de ensinar as crianças a ler, a mostrar o poder da leitura, empoderando as nossas crianças a partir da leitura. Então, quando a gente via uma escola de periferia, muito periferia, as crianças dizendo, esse é o meu Godzilla, esse é o meu Frankenstein, não tem preço. Porque exatamente. Daí nós Para o professor, isso aí não há nada que pague, né? Não há o que pague. Então, assim, nós estamos empoderando as crianças. Essas crianças têm, e a partir da literatura, elas vão ter essa consciência crítica, né? Então, se nós hoje queremos utilizar a rua como um espaço público civilizado, nós temos que ensinar as pessoas a usar a rua. Por isso, também a gente está com o caminho das artes, enfim, pensando, quer dizer, o QR Code foi roubado, vamos lá, vamos colocar de novo. Temos que ensinar as pessoas. Então, porque não há outra saída. Não há outra Você saída. tem que insistir no... Nós não vamos desistir. Não pode, não. Né? Então, não vamos desistir mesmo. Então, a gente acredita na educação, a gente acredita no professor, nós acreditamos no potencial do aluno, né? Então, assim, a jornada para nós já está sendo um sucesso. Então, quando a gente chegou na primeira estação de leitura, nós já estávamos realizados. Já tinha dado sucesso total, né? É a mesma magia de olhar o circo. Exatamente. Foi algo. O CBP Sindicato também compartilha com vocês desse pensamento. Nós respeitamos imensamente o professor,
sabemos do trabalho grandioso que a gente faz nas escolas e eu quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na organização desse evento. Então, quero agradecer a você, Fabiane, pela tua gentileza de ter vindo até aqui. Foi um prazer. E a você, Miguel, também pelo carinho por ter nos atendido. Muito obrigado, a gente é parceiro. Então a gente agradece a vocês e também agradece aos nossos telespectadores e convidamos a todos que fiquem conosco, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite, uma boa semana a todos.